Fala aí, Prodígio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Prod. Eu sou o Zica, tô aqui com o Marco. Fala aí, Marco. Fala, Prodígios, aqui quem fala é o Marco Polo. Tamo junto mais uma vez, mais um dia de referência, é isso mesmo? É isso aí, hoje nós vamos fazer, quem não viu ainda, tá aí no canal. Tá aí, são as 4 referências que a gente usou para a criação do Gatuno. Quando a gente fala de referências, é o que a gente sempre fala, basicamente todo vídeo que a gente fala sobre criação é de onde vieram as ideias para bolar o personagem, a cidade, a ideia que a gente bolou. E hoje a gente vai passar do Gatuno pro Legionário. Então, até antes da gente já fazer do Legionário, acho que a galera já podia comentar quem é o próximo que eles querem ver nesse quadro. Sim, legal. Qual o próximo personagem você gostaria de ver aqui, que a gente coloca as 4 principais referências que a gente puxou para a construção dele. Hoje, então, o nosso estudo de caso é o líder, o herói dos heróis aí da Prod. E foi um que a gente já comentou em um ou mais vídeos que demorou para sair. E olha, eu vou te falar, demorou para sair e ele ainda, se você botar a mão, é capaz dele estar quentinho ainda, porque foi ano passado. Então, saiu do forno há pouco tempo. 2020, né, velho? Que coisa louca. E eu lembro que foi no fim do ano, né? Porque eu até dei uma checada no Instagram e a gente postou no Instagram a primeira vez, ele foi em dezembro. Caraca. Se eu não me engano, tá lá em dezembro no Instagram. Então tá mais quente do que eu imaginava. Vou até checar aqui se eu não tô falando besteira. Caraca. A gente postou a primeira vez dia 7 de dezembro de 2020. O que leva a entender que a gente, depois de pronto, no máximo assim umas 2 semanas, né, pra gente postar. A gente segurou ele. Então a gente criou o personagem em novembro de 2020. Quase no finzinho, olha que louco. E até pra gente já iniciar, a primeira referência que a gente teve, assim, da onde veio a necessidade da Prod, do Zica e do Marco, de criar um cara assim, criar o Legionário. De onde veio isso? O Lege foi o caso de quem assistiu algum, eu não lembro agora qual é o vídeo exatamente, mas quem assistiu, talvez se lembre agora que a gente comentou de quando a gente foi assistir o Endgame. Sim. E aí a gente foi meio que mútuo a sensação de um olhar pro outro e falar, cara, num arco desse, a gente não tem um cara para ficar na frente do exército. Sim. E falar avante, né? Não tem esse cara. A gente olhava pro perfil do Gatuno, não é ele. Olhava pro perfil do Gárgula, não era ele. Na época, Tiger Rain nem era Tiger Rain e também não era esse cara. Então a gente não tinha. E aí surgiu. Então o Lege, eu não sei se foi o primeiro, mas assim, foi o mais marcante para nós, que veio de uma necessidade. E aí sim vem essa primeira, que são duas, no caso, 2 principais referências, que é a necessidade de ter um Capitão América / Superman no universo Prod. Um cara que é o símbolo de esperança, o símbolo de heroísmo, que foram as 2 primeiras referências que nós tivemos para a criação do Lege. E dá para reparar que tanto Capitão, quanto Superman, quanto Lege tem coisas em comum, principalmente cores em comum. Com certeza. Né? E isso não é ao acaso, não é porque a gente achou bonitinho colocar azul, vermelho e amarelo. Foi uma questão de estudar. Quando a gente fala de estudar, não é vai lá pegar, não que você não possa fazer isso, mas tipo, vai na biblioteca pegar o livro sobre... Não é isso. Pode ser isso também, isso ajuda, mas estudar é assim, olha para suas referências, olha para o que você quer criar, começa a olhar uma coisa muito forte que é mensagem, que mensagem você quer transmitir, né? Então a gente começou a falar, se a gente quer um personagem que transmita mensagens semelhantes ao que Capitão América, Superman transmitem, né, dessa esperança, união e tal, vamos atrás do que transmite isso. E aí não é ao acaso, como a gente está falando, a cor azul, os detalhes vermelho, amarelo, tudo isso gera no personagem, conforme você combina, uma certa harmonia, uma certa sensação, que é o que a gente queria. Eu sempre vou frisar isso, o quanto o design, velho, o visual do personagem é a alma do negócio, cara. Porque é óbvio que a gente não vai negar que a história, o roteiro é super importante, é hiper importante, mas se for para escolher eu ainda fico com o visual, porque se você tem um visual foda, já dá pra ver que o visual é marcante se o teu arquétipo foi inovador. Porque se a gente fizesse, como foi que a gente já mostrou na Prod Beta, o Patriota, não importa se o visual fosse até bonito, fosse super bem desenhado. Era um soldado e já era. Sim, Agora,
você ter um arquétipo bom e conseguir colocar um visual matador ali, não é do dia pra noite, mas de jeito nenhum, é muito difícil, cara. E pra vocês terem uma ideia, indo até pra segunda referência, depois de Capitão América e Superman, foi quando a gente falou, beleza, a gente precisa desse personagem, precisa criar esse personagem. E aí tem uma coisa que a gente sempre bate a tecla aqui na Prod, que é arquétipo, né? E a gente começou atrás de arquétipos, porque o Superman é um deus, o Capitão América é um soldado. Qual é o nosso, né? Querendo ou não, é muito difícil você fazer qualquer personagem para se aproximar do Superman, porque só o fato de você ser um todo-poderoso te aproxima muito do Superman. Então, a gente falou, o arquétipo do Superman é muito, muito difícil de se equiparar. Não quer dizer que é impossível, pode ser que você aí que está nos assistindo consiga criar um novo Superman da cultura pop. Porém, o que a gente olhou é que o arquétipo do Capitão América é um soldado, mas é um soldado da Segunda Guerra. Existem outros guerreiros na história da humanidade que poderiam ser explorados também. E foi quando o Marco veio com a ideia, a possibilidade embrionária ali, do Legis ser um guerreiro grego. E a partir deste embrião, desse arquétipo do guerreiro grego, nós fomos atrás de referência para ver o que a gente conseguia fazer. Né? E aí vem o segundo e o terceiro, mas falando primeiro desse segundo filme, que foi o Troia. Né? O Troia foi um filme que, em si, ele traz muita referência para você, de visual mesmo, como o Marco falou, né? O visual ele é meio que o coração da sua obra, né? Quando se fala de super-heróis, principalmente. É o visual que vai fazer o cara tirar o seu quadrinho da prateleira e falar, caraca, isso aqui é interessante. Né? Você pode ter uma história incrível ali por trás. Agora, se você tem um visual ali que não agrada, dificilmente o cara vai catar teu quadrinho e vai se interessar. Então, para super-heróis, a gente foi atrás de Troia e, junto, a terceira referência que a gente tirou foi 300. Né? Filme dos espartanos, e aí começou o embrião daquilo que a gente planejava de narrativa. A gente falou assim, a gente quer um guerreiro épico que tivesse algo a mais, mas ele tivesse uma assinatura, né? Ele não fosse só mais um Aquiles, mais um Leônidas, ele tem que ter alguma coisa diferente. E aí a gente começou a bolar a questão das origens dele, né? Dele ser meio espartano, meio ateniense. E aí, com isso, já a narrativa da união, de um cara que talvez quisesse unir a Grécia. E juntamos com uma premissa que a gente já tinha no passado, que eram as geoformas. Né? E a gente falou, vamos jogar uma geoforma na mão desse cara para ele ser um cara ainda mais exclusivo, né? Então, de Capitão América e o Superman, que eram as nossas necessidades, nossos objetivos, a gente foi depois com a ideia embrionária da Grécia Antiga, para Troia, 300, e aí começamos a bolar toda a estrutura narrativa do personagem, visual do personagem, porque, como eu falei, a gente sabia que Capitão América e Superman tinham o azul e vermelho e o amarelo também, no caso do Superman, né? Mas azul e vermelho estavam presentes. A gente falou, já tá aí algo bacana, né? Se ele é filho de duas nações, Atenas é notoriamente na cultura pop de bandeira azul e Esparta na cultura pop de bandeira vermelha, a gente já tem de onde tirar o background dessas duas cores. E aí a gente foi bolando o resto do personagem para chegar ao que vocês conhecem hoje. E por último, a última referência, essa talvez a mais fresca, foi a ideia da ilha do Legionário. Porque a gente sempre falou muito disso, né? Ambiente, como é que você... ponha na sua cabeça isso. Não é aleatório, você tem que saber onde você vai jogar teu personagem. Você fazer um Homem-Aranha e jogar ele no Rio de Janeiro é uma coisa. Nada contra a Cidade Maravilhosa. Estou falando apenas de quadrinhos, tá? E o Legionário era um desse. Depois que a gente criou esse personagem da Grécia Antiga, não sei o quê, que a gente pegou a bucha na mão e falou, aonde a gente vai colocar esse cara hoje em dia, né? Porque eu lembro que na época do Patriota lá do Prod Beta, a ideia era ficar em Brasília, lembra? Tinha uma ideia de Brasília ser a Washington do Patriota. Ele ia ficar nos puteiros, com os vereadores, com os deputados, ele ia ficar aí, né? O Patriota ia ter auxílio moradia, ia ter bolsa para funcionários, segurança. Tudo, ia ter bolsa para tudo, cara. E a gente falou, cara, não tem como colocar o Legionário nem no Brasil, porque não faz sentido, o cara é grego, gente. O que o cara ia vir fazer aqui?
Em Éden, a gente já estava com uma abordagem diferente das duas Édens. A gente já sabia mais ou menos o norte que elas estavam tomando e sabia que ele não encaixava. A gente falou, cara, a gente tem que colocar ele na Grécia, só que é aquilo que o Marco falou, acho que foi naquele vídeo mesmo, sobre a assinatura. Vamos colocar ele na Grécia, mas não é na Grécia. Escolhe uma cidade da Grécia aí e taca esse maluco. A gente tinha que colocar algo que se adequasse à narrativa dele. E aí veio a ideia da ilha de Acrépita, que é a ilha, o berço do Lege, e muito dela a gente viu do jogo Assassin's Creed Odyssey. É o Odyssey, né? Da Grécia, o Odyssey. De Odyssey. E foi desse daí que veio, então, muitas referências de topografia, de colocar o mar, de colocar as estátuas, de fazer uma ilha épica, né? Uma ilha, acima de tudo, eu acho que é épico, tem que ser épica, parada. Misturado com a modernidade do contemporâneo. E aí a gente consegue, se tudo der certo aí, essa assinatura, né, da galera conseguir olhar para essa ilha e ver um contraste entre ter um colosso de Rhodes, uma estátua gigante, e ao mesmo tempo um prédio moderno do outro lado, assim, né? Sim. Você ter navios modernos, você ter um porto histórico e tudo. E, é claro, eu vou deixar só um aperitivo aqui nesse vídeo, Marcos, se você me permite, pra galera ficar de olho, ficar acompanhando quando a gente vier aqui. O dia que a gente vier com conteúdo para falar do Coliseu, aí vocês se preparem, porque o negócio vai ser maneiro. Fera, a gente tá trampando firme para deixar o negócio maneiro. É um negócio que tem um potencial imenso para virar jogo, virar saga, virar tudo aí. Beleza? Então, recapitulando, ficaram as 4 referências que nós bebemos, as principais referências. Tiveram outras, claro, algum conto ali, outra coisa aqui que a gente sempre pega, mas senão, se coloca uma pequena, tem que colocar as outras, aí o vídeo fica gigantesco, né? Então, as 4 principais, vamos dizer assim, aquelas que foram fundamentais para ir construindo a espinha do Legionário, foram Capitão América e Superman, juntando ali como os heróis de Marvel e DC, Troia e 300 como os 2 filmes mais pops, pode chamar assim, né, da cultura grega, assim, que foi difundida nos cinemas, e o game Assassin's Creed nesse Odyssey, na saga Odyssey, que se passava na Grécia Antiga também, e a gente bebeu muita referência para construção de ambiente, de cenário, e também, claro, do personagem. Algumas coisinhas a gente acabou adaptando, deixando da nossa forma, mas vindo de lá também. Então foram esses os 4, como eu falei lá no começo do vídeo, reforço aqui, se você quer ver quais foram as 4 principais de qualquer outro personagem da Prod, comenta aí embaixo. Pode ser do Gagla, pode ser do Gatron, já foi, mas tem Marfim, Tygorain, tem Anubis, Dragão, tem um monte aí que dá pra gente ir fazendo, de vilão também, não tem problema, da cidade dá pra fazer, vocês mandam aí, vão escrevendo aí que a gente vai fazendo essas listas aí, que é bem tranquilo, bem fácil da gente puxar ali na memória os principais e ir construindo a espinha. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa o likezinho, né? Dá aquela ajuda, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações quando a gente lançar os próximos, seja dessa maneira ou de qualquer outro assunto aí que a gente venha a tratar aqui no canal. Beleza? Valeu, Marco. Valeu, galera. Até a próxima e tamo junto. Valeu.